jornada de desenvolver sua carreira mesmo? Como é que foi? Bom, dentro da ECA você podia fazer curtas, então eu trabalhava no curta de todo mundo, fiz assistência, fiz montagem, trabalhei muita coisa, bastante como atriz. Teve um paralelo assim da faculdade com a escola, porque eu comecei a fazer também muito comercial como atriz. Fui fazer a TV Cultura, comecei dirigindo na TV Cultura e fazendo curtas na faculdade. E o meu curta que eu fiz na faculdade chama Frankenstein Punk, que seria o TCC da época. Foi um filme que fez muito sucesso, assim, é considerado um dos 10 melhores filmes curtas que a gente tem, está na lista dos 10 melhores. E foi muito, muito, muito sucesso. Então a partir daí agora, curtas assim, sempre. Não, antes disso eu tinha feito um curso também que eu ganhei dentro da faculdade, chamado Com um Monte de Beijos, que era uma produção da Unesco. Então foi o primeiro filme que eu fiz com alguma verba, me ferrei, porque peguei dólar emprestado no câmbio oficial, tive que pagar no paralelo, foi o ó do Borogodó, fiquei devendo muito. Meu pai, coitado do meu pai, se devesse um centavo não dormia, ele falava, não quero nem saber, é um problema seu. E, enfim, mas aí foi isso, eu fiz esse primeiro filme, foi considerado o melhor segmento naquele ano, eram 8 países. Então essa foi a primeira coisa que eu fiz, assim, fora os filmes da escola. Fui fazer Cacete Planeta, que eu escrevia, dirigia, atuava. Tinha um programa na TV Bandeirantes que eu escrevia e atuava. Também outro infantil, Gincana Escreva, escrevia e atuava. E aí me chamaram... quando eu fiz a Revolta dos Carnudos, que foi meu quinto curta, também foi um curta que fez muito sucesso. Porque naquela época, no cinema passavam os curtas. Passava na televisão, tanto que as pessoas me reconheciam na rua por conta do curta. Sério? E aí fui no Jô, e a revolta é uma história que os gordos se revoltam e param de fazer dieta. Desde aquela época, acho que essa pira com o corpo, ela sempre existiu. Então era uma coisa que me interessou, viajou o mundo inteiro, o filme fez bastante sucesso, assim. Por conta desse filme, acabou que eu fiz muita entrevista, muita coisa, e fui chamada para dirigir um longa, mas que demorou anos para sair. Acabei não dirigindo esse, dirigindo outro. E também por conta do meu trabalho com criança, do Rá-Tim-Bum, do Castelo, eu escrevi uma época também no jornal, para o Zap, que era um suplemento que tinha do Estadão para jovem e tal. Eu acabei sendo chamada também para trabalhar, então eu fiz o Ilha Rá-Tim-Bum, que foi meu primeiro longa-metragem, fui chamada para dirigir. Então hoje eu tenho 5 longas-metragens que eu fui, não são projetos meus, não são projetos autorais, são projetos com diretora contratada. O que é legal, porque no Brasil é muito difícil você ter um diretor contratado, e o fato de eu ser mulher e tal, isso faz uma diferença. Mas também é triste porque não são projetos autorais que eu pude fazer tudo que eu queria fazer na vida. Tanta liberdade, né? Exato. Qual você acha que foram os maiores desafios da sua carreira? Os maiores desafios, eu acho que a gente se manter na carreira talvez seja o maior desafio, porque é uma carreira com muita instabilidade econômica, então você tem que não entrar em desespero, assim, porque às vezes você tem trabalho, às vezes você não tem. Às vezes os trabalhos aparecem todos de uma vez e é difícil. Eu acho que me manter na carreira depois de ter filho, porque você dá uma parada e essa parada às vezes é cruel. Do ponto de vista prático, do ponto de vista de trabalho, assim, não sei te dizer, porque cada projeto ele te oferece um grau de dificuldade, você aprende determinadas coisas, né? A gente nunca sabe nada de letra, assim, então... Com essa experiência, o que você pode dizer sobre a indústria no Brasil? Eu acho que o Brasil está muito longe da gente ter uma indústria.
Eu acho que o pensamento da gente, acho que a gente já evoluiu muito em muitas coisas, mas acho que o pensamento ainda é muito tacanho em várias áreas. Quando se fala em cultura e educação, então eu acho que é onde a gente mais se ferra, porque eu realmente assim não vejo uma preocupação, uma coisa que a pessoa fale, nossa, vamos investir aqui, é a primeira escola. Estava vendo agora, vindo para cá, ouvindo no jornal que fizeram uma pesquisa, as pessoas no máximo leram textos de 10 páginas, foi o máximo que as crianças de escolas públicas leram. Então 10 páginas não é nada, né, para você ler. Acho que isso tende a ser cada vez pior, até por conta da internet. Assim, acho que a gente pensa pouco, acho que o jeito de pensar é muito imediatista, né? E acho que quem tem dinheiro, então, mais ainda, o que é desesperador, porque vê o clima do jeito que está e quem teria algum poder, algum né, poder de fogo, está pouco se lixando, assim. E acho que essa coisa, assim, por exemplo, a gente não tem uma reserva de mercado, acho que a gente teria que ter uma reserva de mercado. Para você ter criação de público, você precisa criar público, né? E eu acho que a gente é sempre assim, a gente está sempre reconstruindo. Eu sinto isso muito na minha carreira, assim, eu estou com 62 anos, vou fazer 63, comecinho do ano. Eu estou sempre começando, sempre eu tenho que provar que eu sei, sempre eu tenho que... E é muito, isso exaure, assim, muito cansativo isso. E o Brasil, de uma certa forma, eu sinto isso também. Às vezes os filmes, agora fizemos filmes, fizemos para. Então não é que a gente tenha uma estrutura, um pensamento de mercado a longo prazo, sabe? Um planejamento de negócios do que seria a indústria cinematográfica. Você tem um bando de louco muito talentoso e que vai lá e faz. E e a gente vive muito em função do serviço. Então você pega aí os streamings, por exemplo, que eles deram um monte de trabalho, mas também a que custo? Você está sempre doando, né, dando coisas, o teu direito autoral para eles, então é muito difícil, assim. Eu acho que é uma luta, assim, acho que você está aí, tem que fazer essa luta também pra gente, acho que a gente não pode esmorecer, mas acho que a gente está longe de entender o quanto o cinema pode ser uma indústria cultural, sabe? Você pega o K-pop, por exemplo, da Coreia, a Coreia inteira ficou conhecida pelo K-pop, os caras investiram nisso. Então, investir em cultura traz grana, só que as pessoas, eu acho que até por uma coisa tacanha mesmo, eu acho que as pessoas aqui são, mesmo os mais ricos, assim, tirando algumas exceções, assim, acho que são pessoas tacanhas, assim, sabe? O projeto É Nós na Fita é um espacinho, assim, acho pequeno, onde a gente estava até vendo o que a gente está planejando, mas ele, de fato, eu acho ele importante, assim, porque... Primeiro que eu acho que nem todo mundo que está lá vai seguir com o cinema, e acho que isso tudo bem, não tem nenhum problema, mas eu acho que a gente dá uma visão crítica. Eu acho que as pessoas começam a ver filme de uma forma diferente, começam a ver cultura, começam a ver o país e a sua própria formação como cidadão de um jeito diferente. O É Nós faz uma diferença, eu acho que como inserção de pessoas no mercado. Então, de uns tempos para cá, muita gente pede indicação de pessoas, vira e mexe, sei lá, fui na TV Cultura outro dia, encontrei aluno do É Nós trabalhando lá, produtora, estou indo para o Maranhão, virei produtora. Então, e eu acho que realmente ele muda a vida de algumas pessoas num sentido mais amplo, no sentido delas serem inseridas nesse mercado de trabalho, conseguirem trabalho, e acho que muda também no sentido de ter uma percepção maior da importância dela como ser criativo, como ser pensante, que eu acho que isso é tão ou mais importante às vezes do que você conseguir lá o seu serviço, sabe? Sim. Ainda sobre Nós na Fita, os objetivos iniciais que vocês tiveram na hora de fazer esse projeto, eles desenvolveram de alguma maneira por esses 10 anos que passaram, e como que você se envolveu nesse projeto de começo? Então vamos lá, são duas coisas, né? A primeira, esse projeto, eu fazia o Natal lá do HSBC, dirigi 12 anos, sabe aquele espetáculo de rua que as crianças cantam na janela e tal, eu fazia aqui.
e dava aula nessa época. Então eu tinha lá um contato com o povo de Curitiba que também queria realizar coisas e tal. Eu também já fui várias vezes jurada da Petrobras, da Ancine, para você escolher filmes. Às vezes acontecia, eu lembro uma vez que veio um filme que era do Acre, que era maravilhoso e era muito mal escrito. A ideia era fantástica, mas era muito mal escrita, assim. Na época eu estava dando aula no Senac e para você dar aula em universidade, faculdade, você tinha que ter pós. Eu não tinha pós. Eu tinha feito bacharelado em cinema e fiz o EAD, que é um curso técnico até. E eu fui obrigada a fazer uma pós, assim, relutante, enchendo o saco. Falei, puta que saco. E foi proposto ainda uma pós em EAD, em docência no ensino superior. Para minha surpresa, foi fundamental na minha vida essa pós. Você quer ver, às vezes a gente reluta e você vai lá, minha mãe fala, cospe pra cima, te cai na cabeça. E é isso mesmo. Então foi uma coisa que foi muito importante na minha formação hoje, até como professor, eu te digo isso, assim, saquei, aprendi um monte de coisa. E percebi que o ensino à distância era uma coisa muito viável, poderia ser feita de uma forma muito potente se a gente soubesse trabalhar, principalmente no esquema híbrido, porque eu acho que em cinema não funciona uma coisa só online, se bem que até na pandemia a gente fez e deu super certo também. Então, eu comecei esse projeto, demorou 5 anos para ele sair do papel. Eu queria fazer um curso pelo Brasil, então eu queria ir para os rincões, assim, para Pato Branco, Lajeado, para, sei lá, o interior do Alagoas, para cidades da, sei lá, Juazeiro, né? E então a ideia era fazer só misto. Parte online, parte a gente iria e realizaria o filme. Com um projeto caríssimo, coloquei em vários lugares e 5 anos batalhando, até que um dia um cara, que é o Marcelo Solero, falou, pô, por que você não leva isso para a periferia? Tá do lado, você precisa e as pessoas precisam. Aí me dei conta de quanto isso era verdade, porque eu mesma sou uma mulher da periferia, uma garota. Hoje em dia eu não sou uma mulher de lugar nenhum, porque é isso, você não pertence nem mais à periferia, nem a que você fica que nem estrangeiro, né? Quando a gente muda, assim, né? E eu falei, puta, pode crer, assim, as coisas que eu faço tem muito a ver com pessoas que, quando eu tinha 12, 13 anos, o Roberto Cordovani, que é um ator e tal, chegou, a gente fez um grupo de teatro e aquilo mudou minha vida. Aquilo foi... Eu falei, tem super a ver. E readaptei o projeto para a periferia. A mãe de um amigo meu, Glória Cortez, que morreu até já, ela amou o projeto e ajudou a gente levar ele para o Bradesco. E foi assim que nasceu o Nós. E o Nós, quando nasce, eu não tinha ideia de formar pessoas para cinema e tal. A minha ideia era de usar o cinema, porque o cinema se propõe muito a isso, para você ter uma formação humanística, de pensamento, porque o cinema ele te ajuda a pensar o todo, ele te ajuda a trabalhar a equipe, ele te ajuda a você entender o quanto você é importante para compor aquele todo. Então ele é muito útil em vários sentidos. E qual não foi a surpresa quando começaram a surgir uns puta filme legal? E aí eu falei, nossa, não é que o povo faz uns filmes bons mesmo. E aí, não abandonando essa primeira ideia, porque eu acho que ela é muito... Você fez o Nós, você sabe o quanto isso é verdadeiro lá dentro, de todo mundo ter opinião e participação, e como isso é uma responsabilidade muito de todo mundo, né? Que é como deveria ser a vida, o planeta. Então acho que isso se manteve, acho que a gente continua com isso, só que assim desenvolvendo projetos e pessoas que realmente nasceram para fazer isso, querem fazer isso e não se veem fazendo outra coisa e fazem muito bem, assim. Então eu acho que ele é um projeto muito bem sucedido, assim, sabe? Muito bem sucedido, assim, as avaliações da gente, sei lá, a gente trabalha uma média hoje em dia, vai de
dos de ficção são só 125 alunos, mas se juntar os outros, 250, todo mundo, assim, a gente tem 99,9% de aprovação do curso. Assim. Eles têm um caso, nós a FIT inteiro tem um caso de um menino que encrespou e, enfim, foi um desafio. Um desafio. Acho que até hoje já passaram mais de 1.000 pessoas, muito mais por nós, né? 10 anos, muito mais, quase 2.000 estamos indo aí, né? Ou mais até. E assim, 99,9% é muita coisa, sabe? É muita coisa, assim. Então eu acho que nesse sentido é um projeto assim super bem sucedido. Para finalizar, você tem algum conselho para as pessoas que estão começando a carreira agora ou interessados em começar a carreira nesses próximos anos? Eu acho assim, a primeira coisa é não esmorecer, assim, entrar sabendo que é uma profissão dura, difícil, mas não impossível. Falam que quanto mais você sonha, né, também maior é o tombo, depois tem essa coisa, mas também o seu prazer também é grande, né, e também acho assim, sonhar pequeno e sonhar grande é o mesmo preço. Então eu acho que talvez a minha dica maior seja perceber o quão importante você é dentro do sistema do audiovisual, dentro de um projeto, e o quanto você é importante dentro de um país, para você também lutar pelas questões do audiovisual, também lutar por aquilo que você acredita. Então eu acho que a gente que trabalha com comunicação tem uma responsabilidade muito grande, porque você está comunicando coisas, você está passando adiante conceitos, ideias, propostas. Então você tem que estar muito consciente do que você está fazendo. Que eu acho que é um serviço que é diferente dos outros tipos de serviço. Ou talvez não, porque qualquer pessoa tem que ser honesta naquilo que ela está fazendo. Mas eu acho que tem profissões que, sei lá, se o teu neurologista erra lá porque ele está distraído, eu acho que é um problema. Eu acho que se a gente repercute uma ideia errada, ou enfim, acho que a gente tem que ter muita consciência, assim. Acho que acima de tudo manter muita consciência daquilo que você quer. Eu acho que ter muito autoconhecimento, acho que pra gente estar nessa área é importantíssimo você se conhecer, porque isso a gente fala para atores, claro, mas eu acho que nessa área também é muito importante para você saber onde você está amarrando o teu burrinho, sabe? E estudar. Porque eu acho que ter olhos, assim, estudar, ler, assistir muita coisa e ampliar o seu aspecto de busca com artes plásticas, música, muito cinema. Acho que tem que ler uma coisa que a tua imaginação trabalha também. E acho que dedicação e estudo, assim, estudar também é ter olhos e ouvidos para a vida, porque às vezes você aprende olhando o parque, você está sentado aqui, está pensando, está aprendendo. Então eu acho que é uma mescla de tudo isso, muita coisa, né? Mas é isso. Muito obrigada por fazer experiência comigo, viu, Eliana? Obrigada a eu.